Boa noite a todos os companheiros que nos assistem, tanto agora, nesse momento, aqui no Canadá, em Coquitlam, 7 horas da noite, no Brasil, meia-noite, e a todos aqueles que depois irão acompanhar a exposição. E nós temos hoje, então, conosco o querido companheiro lá do Brasil, da cidade de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, Davi Ascenso. O Davi é do Centro Espírita Caridade e Amor André Luiz, e hoje, na palestra debate, ele traz um tema muito interessante, que é frequência vibracional. Nós teremos, em média, 50, 60 minutos de exposição, e logo após abriremos o espaço para trocar algumas ideias com o Davi. Muito obrigada pela sua participação. E agora nós vamos passar a palavra para a nossa companheira Vanessa, que fará a leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite. Obrigada, Davi, pela disponibilidade. A mensagem é do livro Fonte Viva, e a mensagem número 62. Devagar, mas sempre. Mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, em Coríntios. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes, levanta-se a construção, peça por peça, começa os tecidos nos fios, as mais famosas páginas foram produzidas letra a letra, a cidade mais rica é edificada palmo a palmo, as maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente, para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável, saibamos, perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Que possamos, então, nesse momento, nos unirmos em pensamento, traçarmos o mesmo objetivo, que é de caminharmos rumo ao Mestre Jesus, um pouco a cada dia, para que possamos olhar os nossos desafios e os percalços do dia a dia com olhos de aprendizado e com coragem, sempre
de aprender com eles e de evoluir, caminhando um pouco mais a cada dia. Que o nosso palestrante hoje tenha a palavra fácil, que entre em nossos corações, em nossas almas, e que nos ajude, mostrando mais ferramentas que podemos utilizar no nosso dia a dia para sermos melhores cristãos. Que tenhamos um bom debate, que assim seja. Palavras com você, Davi. Então, vamos compartilhar. Deu certo? Sim, estamos vendo. A tela e você, bacana. Hã? A tela, o PowerPoint e você. É. Bacana. Obrigada. Então, prezados amigos e amigas, muito boa noite para todos nós. Para mim já é quase bom dia, mas boa noite para todos nós. É uma alegria e uma satisfação muito grande estar aí com vocês, para que possamos estudar um pouquinho mais a respeito da doutrina espírita. Quero expressar aí a minha gratidão pelo convite, pela confiança da Aline, através lá do nosso amigo Marcelo Turra, de Cabo Frio, e agradecer a todos vocês que gentilmente estão aí conosco, participando deste encontro. Eu sou nascido em São Paulo, na capital, e desde 1989 estou morando aqui na cidade de Pindamonhangaba, é Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Cidade de Pindamonhangaba é bem pertinho aqui de Aparecida do Norte, entre Taubaté e Aparecida do Norte. E atualmente estou como presidente do Centro Espírita Caridade e Amor André Luiz, como presidente do Grupo Cair Barchuter de Divulgação Espírita de Pindamonhangaba, e sou responsável pelo canal do YouTube, o programa Espiritismo e Vida, da qual na próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro, nós estaremos aí ampliando o nosso canal de transmissão e estaremos inaugurando às 6 horas da manhã aqui do Brasil a Web Rádio Espiritismo e Vida. Então, agora nós teremos um canal no YouTube, que é o programa Espiritismo e Vida, e teremos também um canal no rádio, que é a Web Rádio Espiritismo e Vida, e ao final da semana eu estarei aí enviando os links da rádio e do site da rádio para a Aline, para que ela também nos ajude aí na divulgação. Bom, o nosso tema da noite escolhido, né, quando nós conversamos com a Aline, nós fizemos aí um estudo aí de 2, 3, 4 temas, e ela mesma escolheu esse tema, é frequência vibracional. E para nós, dentro até mesmo da nossa profissão, eu sou terapeuta holístico, trabalho com terapias alternativas, esse tema é um tema que nós acabamos tendo que estudar muito para bem oferecermos essa terapia vibracional, essa terapia holística, essa terapia secundária, além daquela medicina tradicional que nós já conhecemos. Então, a frequência vibracional é algo que nós temos que ter sempre um estudo mais aprofundado, porque quando uma pessoa adentra o nosso espaço terapêutico, nós, além de tratarmos fisicamente daquela pessoa, nós temos que, em primeiro lugar, observar
como é que está a sua frequência vibracional? Como é que aquela pessoa está internamente? E é claro que, normalmente, essas pessoas que nos procuram, uma grande maioria não são espíritas, então nós não falamos de religião, não falamos da doutrina espírita, mas os benfeitores espirituais vão nos amparando, vão nos ajudando e vão nos oferecendo demonstrações daquilo que devemos realizar, daquilo que devemos fazer no contexto de vida íntima daquela pessoa. Então, vamos falar um pouquinho dessa frequência vibracional que, no fundo, acaba tendo uma interferência muito grande na nossa vida. Como sabemos, os pensamentos, as emoções ou estados mentais têm seu grau e modo de vibração. Toda vez que eu penso, toda vez que eu estou emitindo uma emoção, seja de amor ou de raiva, e todos os meus estados mentais, todos eles, em qualquer grau, acabam gerando um modo de vibração. Evoluir seria acelerar o nosso padrão de vibração e buscarmos estados mais sutis, entrando em sintonia com eles. Então, quando nós falamos em evoluir, quando nós falamos em crescer, quando nós falamos em um planeta que se modifica de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, nós estamos falando exclusivamente desse estado de aceleração, ou seja, nós temos que começar a mudar os nossos padrões vibracionais e nos adequarmos ao padrão vibracional deste planeta de provas e expiações, deste planeta de regeneração, para que estejamos de conformidade com aquilo que nos espera ali na frente, procurando sempre estar em sintonia, não só com essa modificação que o planeta vai realizando, mas também em sintonia com os benfeitores espirituais que estão junto conosco. Tendo como base que nossos pensamentos e sentimentos correspondem a um estado vibracional que pode também ser também representado numa escala em Hertz, estas vibrações alimentam nossa alma, assim como a comida alimenta o nosso corpo. Então, quando nós falamos de pensamento, quando nós falamos de sentimentos, nós estamos falando em estados vibracionais que nós estamos emitindo. É muito comum, e eu acredito que grande parte de vocês que estão aqui já vivenciaram isso, nós estarmos ao lado de uma pessoa e não nos sentirmos bem. Nós adentrarmos, por exemplo, num local público, num restaurante, numa escola, numa faculdade, numa sala qualquer, e não nos sentirmos bem naquele local. O que nós estamos assimilando é o estado vibracional daquele local ou das pessoas que estão ali naquele local. O estado vibracional daquele local não condiz, não bate com o estado vibracional que nós estamos vivendo. E é claro que isso pode acontecer ao inverso também. Alguém se aproxima de nós ou alguém vai até o local onde nós estamos e não se sente bem. O nosso estado vibracional não bate, não condiz com o estado vibracional daquela outra pessoa. Então, da mesma forma que essas vibrações nos alimentam espiritualmente, a comida alimenta o nosso corpo. E tudo, exatamente tudo que cerca a nossa existência tem uma vibração que nós aprendemos a medir através dos hertz, que nós vamos ver logo ali na frente como isso se dá, como é feita essa medição. Pensamento mais sentimento é igual a vibração. Toda vez que eu penso, toda vez que eu sinto alguma coisa, eu estou emitindo uma vibração.
se eu estou pensando em vocês todos neste instante e emanando um sentimento de amor, eu estou criando um campo vibracional, daqui onde estou até vocês aí, cada um em suas residências. Essa vibração que está sendo criada é a linguagem que o universo entende. O universo entende aquela vibração do amor, o universo entende aquela vibração do ódio. Então, esta linguagem é que faz com que nós estejamos conectados com todos que estão no mesmo patamar vibracional, seja do amor ou seja do ódio. Então, a vibração é a linguagem de todo o universo. Vamos ver o que nos fala Ernesto Bozano a respeito deste assunto. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Se nós pegarmos a física quântica, né, essa nova ciência que surge para nós, ela nos fala o quê? Que eu posso conversar com a intimidade das minhas células e me curar de uma doença. Lá atrás, Ernesto Bozano escreveu: tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Emmanuel nos fala que conhecemos apenas 2/10 da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade mental de entender aquilo que o próprio Kardec pergunta no Livro dos Espíritos ao Espírito da Verdade. Querer é poder? E o Espírito responde: sim, querer é poder. O que nos mostra que ainda entendemos muito menos o que disse Jesus lá atrás. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. E ele escreve: toda criatura possui energia obediente à sua vontade, que, ligada ao seu potencial imaginativo, atua exteriormente influenciando outras criaturas e ambientes distantes. As imagens servem, então, como matérias-primas de todas as criações intelectuais. Ou seja, eu imagino a minha autocura, eu imagino o meu equilíbrio, eu imagino o meu bem-estar, estou criando uma forma imaginativa. Anexo a isso tudo o amor por mim mesmo, a vontade de estar bem comigo mesmo, e aí crio este campo vibracional e começo a alterar de dentro para fora tudo aquilo que está ao meu redor, modificando os padrões vibracionais que estão dentro de mim e fora de mim. Fomos buscar em Nikola Tesla, que foi um inventor austríaco de personalidade intrigante, que desenvolveu inúmeras tecnologias relacionadas com o eletromagnetismo. Ele dedicou a criação de tecnologias nos ramos da engenharia mecânica e da eletricidade. Ele nasceu em 10 de julho de 1856, em Smiljan, na Croácia, e faleceu em 7 de janeiro de 1943, em Nova York, nos Estados Unidos. E ele escreve assim: se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Olhemos bem essa frase.
Se nós queremos descobrir todos os segredos que nos cercam no universo, pensemos em termos de energia, frequência e vibração. Em todo o universo, aqui onde eu estou, vocês que estão aí no Canadá, todos nós, cada um tem a sua energia, a sua frequência e a sua vibração. É assim em todo o universo. Nós não conseguiremos romper barreiras à força sem que nos adequemos de forma correta ao mundo a que estamos indo. Então, se vamos a um mundo de provas e regeneração, aliás, a um mundo de regeneração, saindo de um mundo de provas e expiações, nós vamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos preparar para isso. E, nos preparando, mudando a energia, a frequência e a vibração da nossa existência. Mas o que é frequência? Frequência é o caráter daquilo que acontece muitas vezes. Número de vibrações por unidade de tempo, em um fenômeno periódico. Então, tudo aquilo que acontece muitas vezes, dentro de um certo período, dentro de um número de vibrações por unidade de tempo, isso é uma frequência. Puxa, aquela pessoa frequentemente faz tal coisa. Puxa, aquela pessoa frequentemente, naquele horário, faz tal coisa. Poxa, aquela pessoa frequentemente toma tal remédio. Frequentemente toma café. Frequentemente come uma fruta. Nós criamos aí uma frequência. Dentro do campo energético vibracional, é a mesma coisa. O vibracional, que tem a característica da vibração, é a própria energia. A medicina vibracional, ou a medicina holística, ou a terapia holística, ela se antepõe à alopática por tratar de níveis energéticos dos corpos sutis. Então, quando alguém nos chega ao espaço terapêutico, por exemplo, com uma dor do estômago, nós sabemos que aquela pessoa ela tem uma dor e nós vamos ter que dar um remédio para ela, nós vamos ter que fazer alguma coisa para que cesse aquela dor. Mas, antes disso, é importante tentar entender, primeiro, o porquê aquela pessoa está com aquele problema, desde quando ela está com aquela dor. E, segundo, como é que está o seu campo vibracional? Como é que está a sua energia mental, os seus sentimentos? Como é que está a sua frequência vibracional? Está muito frequente? Está dentro de um tempo muito curto, se repetindo gradativamente? Aumentando, diminuindo? Como é que ela está trabalhando essa energia dentro dela? Essa energia, ela é boa, ela é negativa, ela é positiva ou não? Enfim, a frequência vibracional, o estudo deste conjunto faz com que nós possamos entender se o que vamos fazer com aquela pessoa vai dar um resultado positivo. Enquanto ela não mudar a sua frequência vibracional, enquanto ela não mudar a sua energia, nós não teremos sucesso no nosso tratamento. Assim acontece dentro do plano espiritual. Se a pessoa não muda o seu campo vibracional, a sua frequência vibracional, a sua energia, nós não conseguimos fazer com que ela espiritualmente melhore. Nós não conseguimos fazer com que ela espiritualmente consiga se desvencilhar do espírito que a está obsediando, porque ela continua na mesma faixa vibracional do que aquele espírito. Ela acredita que nós vamos ajudá-la, mas ela não acredita que ela seja capaz de conseguir a ajuda que ela está precisando. Então, nessa desconexão de frequências,
não conseguimos atingir o objetivo desejado. Energia é a maneira como se exerce a força através de um sistema que pode ser transformável, capaz de provocar fenômenos nos sistemas físicos. E desta maneira que os espíritos a utilizam para uma possível manifestação. Então, nós observamos isso nas reuniões mediúnicas, na comunicação dos espíritos. Cria-se uma frequência no local onde estamos, cria-se uma frequência no plano espiritual. Começamos a vibrar na mesma intensidade, no mesmo desejo, no mesmo amor, e aí criamos um campo de energia do plano espiritual e do local onde estamos. E essa energia começa a contagiar-nos, nós, fisicamente e perispiritualmente, e os espíritos, através também da parte perispiritual que aquele espírito ainda contém. E aí, nesta união fraterna, de mesma frequência vibracional, de mesmo pensamento, de mesmo sentimento, de mesma energia, ocorrem as manifestações da psicografia, da psicofonia e de tantas outras mediunidades que necessitam desta mesma faixa vibracional, desta mesma energia, para que possa atingir-se o objetivo necessário. Mas como que essa frequência vibracional, ela se propaga? Ela se propaga através das ondas, de ondas. Criamos uma onda, ondas de rádio. 90,9, tal emissora de rádio. 103,9, outra emissora de rádio. Cada uma delas tem uma frequência e cada uma delas está dentro de uma onda. Quando eu giro o botão, eu vou modificando estas ondas até chegar na frequência desejada. Quando eu me desvencilho da minha tristeza, da minha mágoa, da minha depressão, do meu temor com a morte, mudo o padrão, mudo a onda, eu vou a uma outra frequência. Mas o que são essas ondas? Uma onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. E entendam que a palavra perturbação não é totalmente voltada a essa questão da pessoa perturbada, de algo perturbador. É uma perturbação no sentido científico. Uma onda, ela vai transitando pelo espaço, dentro de uma grandeza, e de lá na frente nós vamos entender esta grandeza, dentro de um período de tempo. Então, a onda, ela vai, volta, ela vai mais rápida, ela vai mais devagar. Tudo depende de como ela é produzida, de como ela é feita pela frequência vibracional que está sendo emitida. Então, a propagação dessas perturbações no ambiente formam as ondas, que possuem algumas características que lhe identificam como frequência e amplitude. Frequência vibracional. Criei um campo de energia. Essa energia, essa frequência vibracional, ela se propaga através dessas ondas que estão aí junto de todos nós. Essas ondas, elas vão se distribuindo, elas vão se desenvolvendo ao longo do caminho do próprio espaço, através das perturbações que elas próprias vão sofrendo dentro de um período de tempo.
Só que essas perturbações, elas possuem uma frequência e possuem uma amplitude. Tudo isso forma a energia. Uma frequência e uma amplitude. E aí nós vamos ver o que é essa frequência. A frequência das ondas é a quantidade de oscilações que aconteceram num determinado intervalo de tempo. Então, a frequência, ela vai surgindo, cria-se, então, aquela perturbação, essas ondas, e isso vai sendo medido pelas oscilações. Então, é uma coisa contínua ou é uma coisa que está sendo paralisada? Nós paramos aqui e começamos a meditar. Se eu tenho um aparelho para fazer a medição, eu vou observar a frequência dessa onda. Puxa, eu estou emitindo uma onda de energia e ela está frequente. Ela está frequente. Ela teve pequenas oscilações, ela parou, depois ela continuou, ela parou um tempão, depois ela voltou de novo. Isso tudo dentro de um intervalo de tempo. Essas oscilações que ocorrem dentro de um intervalo de tempo, que normalmente nós medimos de 1 segundo, são medidas em hertz. Todos nós já ouvimos falar disso, que é o nome do cientista que estudou o fenômeno, o físico alemão Heinrich Hertz. Então, portanto, para 20 oscilações por segundo, diz-se 20 Hz, ou abreviadamente 20 Hz. Então, eu coloquei isso só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, né? Então, eu estou lá, como eu falei para vocês, eu estou lá pensando no amor, eu estou emitindo amor para vocês. Amor, gratidão por estar aqui com vocês, por vocês estarem aí com toda a paciência e carinho para me ouvir, né? Então, eu estou lá. E tem alguém medindo isso. Está lá, a frequência. Pô, aquilo está frequente, ele está vibrando mesmo. Tem uma paradinha, tem uma oscilação. A cada segundo, eu vou entender quantas oscilações teve. Ah, teve 40 oscilações. Então, é 40 Hz por segundo, esse trabalho que eu fiz. Se vocês forem no Google e colocarem lá a tabela de Camille Flammarion falando a respeito dos Hertz, vocês vão ver que interessante. Ele começa a tabelinha lá embaixo, em vermelho, se não estou enganado, é o ódio. A quantidade mínima de hertz por segundo. Aí a escala vai aumentando, até chegar lá em cima, num espaço grande, que é aquele estado angelical do espírito. E vocês vão ver a quantidade, são milhares de hertz por segundo, que é a transformação do espírito. Nós, então, observamos, né, que os hertz, né, falamos que existe a frequência, as ondas têm uma frequência e as ondas também têm uma amplitude. A amplitude dessa oscilação revela a quantidade de energia que a onda transporta. A amplitude da oscilação revela a quantidade de energia que a onda transporta. Quanto maior a perturbação, maior a amplitude da onda. Então, vamos pegar um exemplo fácil disso. O melhor exemplo e o mais comum é o fenômeno que se produz quando jogamos uma pedra na água, gerando uma perturbação. Você pega uma pedrinha pequena e joga no lago. A pedra caiu. Criou ali aquela perturbação, aquelas ondinhas, não é? Aquelas ondinhas são criadas, ela cria um pouquinho e já sobe.
ela teve uma pequena amplitude. Por que que ela teve uma pequena amplitude? Porque o centro, que é a pedrinha, tem um campo de energia muito pequenininho. Então, o campo de ação da energia que ela impõe é muito pequeno. Por isso que cria-se a onda, a perturbação na água, e ela logo some. Se você pegar um paralelepípedo e jogar no centro do lago, vai criar aquelas ondas, talvez até chegarem à margem do lago. A perturbação da água foi maior. Então, a amplitude da onda, que é a energia, é mais ampla. Então, quanto mais pensamento positivo eu tenho, quanto mais sentimento positivo eu tenho, dirigido pela minha vontade, mais amplitude eu vou alcançar, mais pessoas eu vou alcançar, mais lugares eu vou alcançar. Então, quanto maior a perturbação, maior a amplitude da onda. Quanto maior a perturbação, mais amplitude de energia eu vou espalhar. A propagação desta perturbação forma as ondas, né? Forma a energia. Por isso que cria aquela ondinha no lago, porque está formando energia ali, a energia está se dissipando. Essas ondas normalmente são concêntricas, que se espalham pela superfície da água até dissipar energia e não ser mais percebida. Ora, o que é essa concêntrica? A concêntrica é a característica, ou estado, ou particularidade do que é concêntrico, que possui o mesmo centro. Ou seja, tudo isso aconteceu por causa do paralelepípedo. Tudo aquilo havia acontecido por causa daquela pedrinha que eu joguei. Então, atingir um objetivo, por exemplo, vibrar energeticamente para alguém que está no outro país, que está no outro estado, que está na outra casa, e atingir o objetivo, depende muito daquilo que eu estou oferecendo. Depende muito daquilo que eu estou emitindo para aquela pessoa. Aí eu fiz um mapinha, e depois eu vou, se a Aline quiser, eu vou até mandar o PowerPoint para ela, para que espalhe para vocês, porque eu sempre falo que esse tema é um tema que demanda um pouquinho mais de tempo para a gente estudar, porque ele é muito complexo mesmo, né? Uma coisa vai ligando à outra, uma coisa se junta com a outra. Então, frequência vibracional é igual a energia. Pensamento mais sentimento é igual a vibração. A vibração é a linguagem do universo. A frequência cria ondas. A frequência cria a onda, né? E essa onda cria perturbações. Quanto mais perturbações, maior a amplitude da onda, que é a história do paralelepípedo e da pedrinha que nós jogamos, tá? Com uma frequência maior de ondas, nós encontramos mais oscilações que acontecem durante um determinado tempo, da qual nós chamamos de hertz. Estas oscilações, elas têm uma amplitude, e essa amplitude depende da quantidade de energia que nós estamos oferecendo. E toda essa tarefa é uma coisa concêntrica, porque possui o mesmo centro. Todo esse campo de energia possui o mesmo centro. Quem é o mesmo centro? A pedrinha, que nós usamos como exemplo, o paralelepípedo, que nós usamos como exemplo, e nós próprios, porque agora nós estamos falando de nós.
como nós falamos lá no começo, nós estamos indo em busca de uma melhoria. E nós só vamos conseguir melhorar a partir do instante em que nós mudarmos a nossa frequência vibracional. E mudar a nossa frequência vibracional é mudar a nossa energia. Coloquei aí um desenho para a gente entender como que esse campo vibracional ele tem muito a ver com a nossa formação. O corpo extremamente materializado, né? A matéria, a energia completamente condensada ali, junta, muito pesada, para que a gente possa se manifestar na reencarnação. O perispírito, que guarda os traços do corpo físico, mas que também traz a sua luz interior a partir do instante em que nós vamos mudando este campo vibracional. E o espírito, essa chama eterna criada por Deus, que não se desfaz, ela não morre, e que traz na sua sutileza uma demonstração clara para nós do que seria essa frequência vibracional altamente elevada, como nos explica o Camille Flammarion naquele seu gráfico, naquela sua tabelinha, que é aquele estado celestial onde nós atingimos este estado de luz, onde não há a interferência. E nesse estado de luz, nós nos transportamos para onde queremos, para onde quisermos, da maneira que for. E podemos nos apresentar usando ainda do perispírito e moldando o corpo que quisermos para aqueles que estão à nossa frente, seja aqui na Terra ou seja num outro planeta qualquer. Como é que nós melhoramos a nossa frequência vibracional? Então, os benfeitores espirituais, eles pedem para que a gente se concentre, em primeiro lugar, no momento presente que nós estamos vivendo. Nos concentrar neste momento presente que nós estamos vivendo. Se ficamos no passado, estamos abrindo a porta das doenças comuns que hoje nós vemos, a depressão, a síndrome do pânico e tantas outras. Se nos preocupamos demais com o futuro, estamos trabalhando em nós a tal da ansiedade, né? A ânsia de querer que aquilo aconteça. Amanhã eu vou fazer tal coisa, mas ainda nós estamos aqui, não chegamos até o amanhã. Então, os benfeitores nos pedem, concentre-se no momento presente. Concentre-se na sua respiração. Respire melhor, respire intimamente, de uma maneira a encher os seus pulmões para que possamos modificar o estado vibracional que estamos. Concentre-se na natureza, busque sistematicamente estar em contato com a natureza, com as mãos, com os pés, com todo o corpo, para que, através da natureza, você receba as energias mais rarefeitas, as energias mais puras, mais limpas. Concentre-se na ação inspirada de cada dia, ou seja, acredite na sua inspiração, acredite naquilo que você tem de melhor, acredite naquilo que Deus te deu como virtude, não só por merecimento, mas por tudo aquilo que você já tenha feito em encarnações anteriores. E acredite e concentre-se em você mesma ou em você mesmo através da meditação. Tem pessoas que gostam de meditar, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que se sentem bem, outras não se sentem bem, mas quando paramos para meditar, e meditar não é simplesmente fechar os olhos e ficar naquele estado de lótus, horas e mais horas, ou então cantar mantras, mas meditar é aquele instante de silêncio em que nós penetramos em nós mesmos e começamos a sair daquele campo vibracional baixo e tentamos nos elevar num padrão vibracional melhor para captar aquilo que a espiritualidade tem a nos oferecer. Aqui colocamos uma pequena
demonstração daquilo que nós somos, daquilo que nós temos. Ultrapassa-te, pois és teu único obstáculo. Nós somos obstáculos de nós mesmos. Ninguém nos cura, ninguém nos muda, ninguém nos transforma. Eu é que me curo, eu é que mudo, eu é que me transformo, a partir do momento que eu quero. Quando eu quero mudar de estação, de rádio, eu preciso mudar o botão. O botão não vira sozinho. Nem o controle remoto faz com que ele mude. Nem a nova tecnologia não faz com que ele mude. Eu preciso falar para que o canal mude. Então, ultrapassa-te, pois és teu único obstáculo. Ama-te, assim amarás teu próximo. Eu preciso me amar. Pregamos tanto na doutrina o amar ao próximo, mas eu também preciso me amar. Eu preciso olhar para mim, cuidar de mim. Vença-te, pois és teu único competidor. Eu vivo competindo comigo mesmo. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu acordo bem e termino mal. No outro dia eu começo mal, mas termino bem. Há uma briga interna e constante comigo mesmo, porque apesar de tudo que tenho, apesar de tudo que sou, ainda me sinto infeliz, porque eu queria ter mais, eu queria ser mais, eu queria poder brilhar mais, eu queria poder ser melhor. Então vivo em constante briga comigo mesmo. E reconhecerás a divindade que habita em ti. E reconhecerás a divindade que habita em ti. Deus está em mim, Deus está em todo o universo. A frequência vibracional maior, divina, para que eu a alcance, eu tenho que me elevar para alcançá-la e não aguardar que ela venha até mim. Eu é que tenho que me elevar até ela, para que, ao final, eu entenda que eu sou a causa de mim mesmo. Eu sou a causa de mim mesmo. Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi o mau trabalho, ou a má experiência, ou a má oportunidade que me fez assim. Eu sou a causa de mim mesmo. E aí eu peguei uma mensagem que está no livro Pensamentos sobre o Ser, capítulo 19, pelo espírito Albert Camus, pela médium Nora Sakamoto. E ela diz assim: a alma desequilibrada mutila o corpo e não as moléstias. O ser é quem fragiliza sua vestimenta carnal e não os micro-organismos. Os pensamentos e atos desregrados são causa das ulcerações e tumorações, e não as células corporais. O corpo revela o processo evolutivo do ser, como testemunha viva de suas conquistas e iniquidades. Cuide do espírito e terão o corpo sem chagas. Integre-se na harmonia universal e não serão mais corpos. Muito bonita esta mensagem. Simples e extremamente objetiva. Principalmente no final. Cuide do espírito e terão o corpo sem chagas. Integre-se na harmonia universal e não serão mais corpos. E finalizando, colocamos aqui um desenho, né, uma apresentação. A mente é a causa de todas as doenças. O coração é a fonte da cura. A mente causa tudo. Eu sou um fracasso, eu não consigo, eu sou ruim, eu sou baixo, eu sou gordo, eu sou feio, eu sou alto, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou. E aí, quando o coração se abre numa frequência totalmente diferente, de amor e de bondade,
em que nós passamos a nos perdoar e a nos entender como seres espirituais divinos e eternos, encontramos então aí a fonte da cura. Então fica aí a nossa singela colaboração para esse nosso encontro, e volto a lembrar que é um tema que demanda muitas vezes um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência, porque são questões técnicas, questões médicas, questões muito sutis da nossa existência e da nossa vida, mas eu acredito que deu para nós pegarmos aí a ideia principal, e como eu disse, vou deixar com a Aline depois o PowerPoint, para que quem quiser, né, estudar por conta própria. É um assunto muito interessante, é um assunto que nos motiva bastante a sempre procurar mudar o canal em que nós estamos situados, né? Antigamente, né, vou dar um exemplo, eu adoro dar exemplos assim, que eu chamo de exemplos banais, exemplos bobos, porque são fáceis de entender. Antigamente, a gente gostava de assistir novela, né? Novela, porque você queria saber o que vai acontecer amanhã, quem morre, quem fica vivo. Hoje, com a mudança, nós conseguimos buscar outras coisas melhores. Assistimos um bom filme, ouvimos uma boa música, assistimos a uma boa série, a um bom documentário, ou então simplesmente sentamos e lemos um bom livro, ou então batemos um papo com alguém da nossa família, que nos traz muita alegria, muita felicidade, mais do que aquele tempo da novela. Então, é a mudança, alguma mudança que nós vamos realizando no dia a dia da vida. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigada, Davi. Será que a gente agora consegue, se você pode tirar o PowerPoint, que aí a gente consegue se ver, todos nós. Tá joia. Pessoal, então agora a gente vai abrir o espaço para comentários, perguntas, alguma reflexão e Foi? algum assunto que Davi possa trazer mais algumas reflexões para nós. Marco, você está falando? Está falando? Seria essa aí a tabela? Muito bem, nada como falar com uma pessoa altamente prestativa, hein? Obrigado. E rápida, né? Prestativa e rápida. Isso que eu ia falar, rápida no Google. Eu estava tentando colocar ele no chat, mas ele não faz, o Zoom não faz, pelo menos eu não consegui achar a função de colocar uma imagem, né, no chat, por isso que eu usar o compartilhamento. Só que eu acabei indo um pouquinho rápido demais. Desculpa. Não, e tem uma outra também, que ela tem até uma quantidade maior de exemplos. Então, ela começa desde o pequenininho lá, por exemplo, da raiva, do ódio, da vingança, e aí vai indo, até chegar naquele espaço maior, que é a parte mais angelical, mais amorosa, mais carinhosa. Uhum. Pessoal, agora a gente pode abrir aí as câmeras, a gente se sente mais perto, né? E vamos lá. Excelente, Marco. Muito obrigada aí por ter sido rápido. E, bom, algum comentário? Alguma pergunta? Todo mundo está ok da gente continuar gravando ou vocês preferem que a gente pause para a gente ficar mais à vontade aí nas perguntas? O mim tá ok. Tá ok? Por mim Às vezes também. vem um comentário tão bom, né? Davi levanta alguma questão aí e a gente continua. Então tá ótimo. Vamos lá. Bom, tem pergunta? Pode
Além de... agora nós temos mais um encarnado aqui. Aline, Alain e Fábio Bahia. Ele veio chegando assim, eu falei, epa, não era encarnado mesmo. Então, olha só, temos a Priscila, então vamos... A Priscila, depois da Priscila, o Fábio Bahia, que está aqui presencialmente, depois o Felipe, que está virtualmente, tá bom? Vamos lá, Priscila. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Foi ótima. Eu tenho uma dúvida, assim, a gente consegue perceber a frequência também em fotos, por exemplo? Por exemplo, hoje, por coincidência, eu vi a foto de uma pessoa que está sendo contratada para a empresa, aí eu olhei assim e eu senti uma vibe boa, assim, pela pessoa. Aí eu fiquei pensando, depois dessa palestra, será que essa vibe que eu percebi é uma vibe mesmo? É tipo assim, só, sei lá, a pessoa tinha um sorriso diferente, alguma coisa assim. Mas a minha pergunta é, tem como a gente imprimir a nossa vibração numa foto, por exemplo? Aí já puseram uma foto aí para... O Felipe já pôs a foto aí. Priscila, é assim, eu não sei, vocês já devem ter ouvido falar, eu já tentei comprar, mas é muito caro, é muito difícil de achar, e quando acha é muito caro, as chamadas fotos Kirlian, em que nós tiramos fotografia da aura, né, da emanação da aura, você põe o dedo ali, tira uma fotografia, você consegue ver o campo vibracional, né? A frequência vibracional daquele dedo, daquele rosto, daquele corpo, a pessoa está distante. Então, é uma câmera muito difícil de se achar, e quando você acha, é um preço absurdo para se comprar, e até mesmo para depois você revelar, também é um pouco uma coisa que custa um pouco caro. Eu penso assim, eu acredito que o fato de você ser espírita e você estar aí frequentando, estudando, se aprofundando no conhecimento da doutrina, eu particularmente acredito que você leva uma vantagem. Se talvez tivesse uma outra pessoa no seu lugar fazendo a mesma tarefa que você fez hoje, ela ia olhar para a fotografia da pessoa ali em pauta e ia ser mais uma fotografia na vida dela. Então, o fato de você estar um pouco mais espiritualizada do que o comum das outras pessoas, nos dá a possibilidade de enxergar, de sentir um pouco mais além. Foi aquele exemplo que eu dei no começo. Você entra num lugar e o lugar é bonito. Outro dia que eu falo a questão antes da pandemia, fui num restaurante aqui na região com a minha esposa, e 10 minutos depois de entrar no restaurante, eu falei para ela, ó, vamos embora, porque aqui não dá para ficar. A gente não vai se sentir bem. Vamos embora. Mas não tem nada, está tudo lindo, né? Está tudo lindo, está tudo maravilhoso, mas vamos embora. E eu pensei, assim, parecia que tinha alguém assim me enforcando, me pegando pelo pescoço. Então, quer dizer, a energia do ambiente, os espíritos que estão ali, porque a nossa tendência natural é o quê? Agir de conformidade com a parte física. A gente é espírito e esquece que é espírito, e vive só a materialidade. Quando você começa a agir, viver e pensar e sentir como espírito, porque eu sou espírito, eu estou no corpo, mas não sou do corpo. Então, quando eu vou agir em termos espiritual, eu começo a ter um vislumbre melhor e maior com relação a tudo aquilo que está ao meu redor. Então, eu particularmente acredito, não estou aqui afirmando, mas eu acredito, até pelo que os benfeitores vão nos orientando, que talvez você, pela sua espiritualidade, pela sua bondade, pelo seu bom coração, pelo seu carinho, pela sua dedicação, por qualidades que você já amealhou ao longo do caminho, ao olhar para a foto, você fala assim, puxa, esse fulano aqui deve ser bom, gente boa, hein? Deve ser um cara bacana, um cara legal. Então, isso normalmente pode acontecer.
Poderia ter acontecido o contrário, você olhar para aquela foto e falar assim, puxa, essa foto aqui não está me cheirando bem, isso aqui não vai acabar bem. Isso acontece normalmente conosco. Não sei se respondi. Tudo bem? Respondeu sim, obrigada. Deixa eu chegar aqui. Davi, agora vem o Fábio. Fábio, esse é o Fábio Bahia. Oi, Fábio. Boa noite, Davi. Muito obrigado pela palestra, foi espetacular. Obrigado pelo Boa conteúdo, noite. foi muito enriquecedor. Fazer um comentário aqui, a primeira vez que a Bahia não é maioria no centro, tá? Primeira vez que, nesse ano que a Bahia não é maioria, que Priscila, É Fábio, verdade. Carla não vieram hoje. Tá? É Tô verdade. perdendo 2-1 aqui, 2 Tá cariocas mesmo. e um baiano. Davi, a gente, assim, a gente ouve relatos, né, de Jung, que perto da acontecer a Segunda Guerra Mundial, ele conseguia perceber, né, sentir a energia que uma coisa ia dar errado, né? E a gente sabe da existência do fluido, né, universal. O fluido universal seria a soma de todas essas energias emanadas pelos espíritos na Terra e assim, a evolução da humanidade representaria uma melhoria nessa qualidade do fluido cósmico, da energia dessa qualidade do fluido cósmico? Então, nos fala o codificador, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que o fluido cósmico universal é como para que a gente pudesse entender de uma maneira mais clara, o fluido cósmico universal é como se fosse o hálito de Deus. Né? Então, aquele hálito que alimenta tudo e a todos e está por toda parte. Tudo gira em torno do fluido cósmico universal. Nós, ao assimilarmos uma parte deste fluido cósmico universal, ele se adapta à maneira da qual nós estamos vivendo. Então, nós temos o nosso próprio magnetismo, o nosso próprio fluido. Ele vai se adaptando ao estado em que vivemos na Terra, ao estado em que nós estamos vivendo aqui, fisicamente falando, então, este corpo que nos alimenta, tá? Mas o fluido cósmico universal, ele não teria nada a ver com, por exemplo, a emanação de tudo que nós estamos emitindo. Eu entendi o que você quer dizer. É como se a gente estivesse emitindo a energia de baixo para cima. E, na realidade, a energia vem de cima para baixo. Né? Então, o fluido cósmico universal ele está em toda parte, está em todo o universo, e nós temos a nossa energia, que muitas vezes ela pode estar muito mais materializada ou muito mais espiritualizada. Então, por exemplo, você pega uma pessoa, um delinquente, por exemplo. Então, ele tem uma energia muito mais densa, muito mais difícil de lidar, é um espírito ainda um pouco prematuro nas suas experiências. Aí você pega uma irmã Dulce, um Papa, o Chico, que tem uma energia um pouco mais trabalhada, um pouco mais fluídica, vamos dizer assim. Então, existem essa diferença. A mesma coisa, se você pegar uma pedra, ela tem uma energia de uma maneira, a flor tem uma energia de uma forma. Então, são aqueles estados, no Livro dos Espíritos fala muito bem disso, né? Aqueles estados diferenciados do fluido cósmico universal. Então, o fluido magnético, o fluido material, o fluido mental, eles vão dando uma diferenciação para cada estado em que nós vamos observando ou fazendo um estudo, de repente, daquilo que você está querendo. Então, se você vai, por exemplo, o fluido magnético, ele está muito ligado naquele instante em que nós vamos nos utilizar do passe. Então, você, como magnetizador ou como passista, você vai oferecer aquele fluido, você está utilizando o quê? O fluido magnético. Tem um pouco do seu também, mas, ao mesmo tempo, você está usando um fluido magnético. Por que magnético?
porque ele está envolvido com o ambiente onde você está e com as pessoas que estão ali também. Porque você não está fazendo tudo sozinho. E tem o plano espiritual também. Não sei se eu respondi o que você pensava. Não, respondeu sim. Agora, a soma de todas as vibrações seria É porque acho que faz um link com o do Fábio, né? O que a Vanessa colocou ali era exatamente o que eu ia comentar, perguntar, né? Seguindo essa linha. Então, mas essas vibrações que nós emitimos, as menos felizes, como a Vanessa colocou ali, essa soma de todas as vibrações, mas aí sim a gente pode dizer que é o fluido da Terra, né? Que vai fazer com que a gente, com as nossas vibrações, altere a psicosfera da Terra. É isso? Isso. Então, quando nós emitimos, quando nós estamos emitindo as nossas vibrações, nós estamos modificando essa parte vibracional que está ao redor do planeta, que não tem nada a ver com o fluido cósmico universal. Exato. Né? Então, agora ficou mais claro, né? Então, vamos aqui todos nós estamos em 20 pessoas, então vamos pensar, por exemplo, no Afeganistão, vamos fazer uma vibração lá para o Afeganistão. Então, nós imaginamos aquele mapa do lugar, né? Aqueles destroços, aquela guerra, aquela tristeza, a fome, a miséria. Então, nós estamos lá, vibrando amor, vibrando amor. Nós criamos uma psicosfera ao redor daquele lugar e os benfeitores espirituais vão manipular essa energia e levar ao local e às pessoas que mais necessitam. A gente pode fazer isso com um doente. Ou então, se a gente quiser uma coisa mais fácil, isso é uma coisa que a gente faz muito aqui no nosso grupo mediúnico, você pega uma garrafa de água, reúne todo mundo ali em volta da garrafa de água, faz uma prece, lê um trecho do Evangelho, põe uma música, todo mundo vibrando, alguém vai dirigindo, e todo mundo vibra para a mesma garrafa. É que a gente não tem material para fazer aquele estudo. Você ia perceber que quando começou a água era de um tipo e quando acabou, a água se modificou completamente. Então, o que aconteceu? Nós mudamos a psicosfera do ambiente, mudamos o campo vibracional daquela água e nos utilizamos, é claro, do fluido cósmico universal que foi trazido pelos benfeitores espirituais e pelo nosso pensamento para atuar naquela água que nós fluidificamos. Por isso que os espíritos falam, né? Acho que é o Divaldo que fala isso, o Joana de Ângeles, não estou mais lembrado, é tanta coisa, tanta gente, mas acho que é a Joana de Ângeles, que quando nós, na casa espírita, a gente deveria ter pessoas específicas para fluidificar a água. Não seria só colocar a garrafinha lá e deixar e falar assim para o plano espiritual, olha, a garrafa está aí, vocês fluidificam que depois eu pego de volta. Que devia ter alguém ali fluidificando a água. Uma pessoa preparada, uma pessoa qualificada para aquilo. Por quê? Porque a energia dela, o amor dela, a vontade dela é que vai modificar aquele campo vibracional da água. Deu certo? Okay. Perfeito, muito obrigado. Obrigada. Felipe? Você é da Bahia? Sou. Nossa, da Bahia para o Canadá, hein? A Priscila Tem mais também, alguns aí, Liz também. Minha esposa está aí no grupo, está participando. Liz, Priscila, o outro Fábio. Tem Fábio, tem ali Carla. também. Carla hoje não está, mas também é da Bahia. Bahia domina aqui. Vamos para a ala de Minas. Vamos para a ala de Minas Gerais agora. Vai, Felipe. Agora vai o Mineirinho aqui, Mineirinho. representando as Minas Gerais. Não, a pergunta que eu ia fazer, de certa forma, Davi, você até já respondeu quando você respondeu a pergunta da Priscila. Aí eu vou adaptá-la aqui, fazer mais um comentário. Eu acho que
você falou, né? Nós somos espíritos, né? E acho que acredito que todos nós aqui presentes temos essa consciência, mas no dia a dia, à medida que a gente vai conduzindo a nossa vida, nos pequenos atos, a gente tem muita dificuldade de conduzir a nossa vida com esse entendimento, né? A gente leva a vida como se nós fôssemos o corpo material, as nossas preocupações, as nossas atribulações, os nossos apegos, enfim. E no seu estudo você falou da questão da importância, né, não só do estudo para a gente ampliar nosso conhecimento, mas também do autoconhecimento, né, da meditação, para a gente conhecer de fato os nossos sentimentos, para que a gente possa entender de que forma que a gente está vibrando, né, e contribuindo com a nosso padrão vibracional. Além da meditação e do entendimento, né, das questões espirituais, o que mais você sugeriria para a gente refletir e tentar mudar os nossos hábitos e colocar no nosso dia a dia de forma que a gente consiga vibrar de forma mais elevada, mais constantemente? Não sei se a minha pergunta ficou clara, mas... Ficou. Excelente. Uma outra coisa é nós nos colocarmos no lugar do outro. Eu posso completar até essa mesma pergunta do Felipe, porque você já responde as duas coisas? É mineira também? Eu não falei, eu falei. Quando um mineiro começa de aqui, Davi, é assim, aí vai um atrás do outro, sabe? Aquele negócio tipo pão de queijo, cafezinho, eles são assim. A gente anda em grupo, em bando. Então, é porque, além do que o Felipe perguntou, do que a gente pode fazer para a gente estar, né, nessa boa vibração, o que a gente pode também fazer quando a gente percebe que a gente não está, né? Porque, assim, às vezes a gente tem a consciência, né? Bom, vou falar por mim, né? Às vezes a gente passa umas raivas até dentro de casa mesmo, né? E a gente sente que a vibração tá péssima, né? Tá horrível. Mas você tem, até por estudarmos e termos esse conhecimento, você tem aquela vontade, aquela, né? Não, eu preciso mudar isso, eu quero mudar isso. Mas é tão difícil, então por isso que a pergunta, o que a gente pode fazer para aumentar, né, essa boa vibração nossa e mantê-la, e o que a gente pode fazer quando a gente sabe que a gente não está, para voltar para a boa vibração também. Bom, então, para uma dica a mais para o Felipe, eu já tinha dito, né, que é a gente se colocar no lugar do outro. Eu acredito que todas as vezes que nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, entendendo que ela é um espírito como nós, independente dela ser espírito ou não, nós passamos a entender e compreender o sofrimento, a dor, a tristeza, a mágoa, a perda que ela está sentindo. Nós nunca conseguimos avaliar a dor do outro se nós não nos colocamos no lugar daquela pessoa. Às vezes nós falamos assim, puxa, mas aquela pessoa, né, o fulano morreu e ela está lá gritando, desesperada, arrancando os cabelos. É que ela não tem o entendimento e a visão que nós temos. Ela não tem a compreensão que nós temos. Então, ela merece de nós compreensão, misericórdia, bondade. Não é dó, porque dó é muito diferente de piedade. Ela merece a nossa piedade pelo estado evolutivo que ela está e que ela se manifesta daquele jeito mesmo. Então, todas as vezes que a gente se coloca no lugar do outro, a gente abre uma perspectiva a mais para entender as dificuldades, né? Porque quando você se coloca no lugar do outro, você se analisa e, como dizia o Richard Simonetti, você acaba perguntando para você mesmo, se Jesus estivesse no meu lugar, o que será que ele faria? Qual a atitude que ele tomaria, né? O que ele diria para esta pessoa, né? Então, é uma tarefa difícil? É uma tarefa difícil. Ou nós assumimos que é difícil e fazemos, ou então a gente simplesmente vai continuar vivendo do jeito que a gente vem vivendo até hoje. E respondendo a pergunta da... Lígia. Hã? Lígia. Lígia. Respondendo a pergunta da Lígia, que é outra mineira,
Puxa, tem dia que não é dia, parece noite, né? Porque a gente fica bravo, a gente fica nervoso, os filhos, o marido que não entende, né? A mulher que é impaciente, enfim, o cachorro que fez sujeira onde não devia, enfim. A melhor maneira é a gente sentar num cantinho, respirar, fazer uma prece, se ligar novamente à espiritualidade. Porque quando nós entramos neste estado, o que aconteceu? Nós baixamos o padrão vibratório. Então, eu vou me sintonizar com todo mundo que está naquela faixa. Se eu paro, percebo, oro e mudo o padrão, pode ser que eu não volte lá para o padrão que eu estava, mas pelo menos eu não fico naquele padrão vibracional muito baixo. Então, é uma maneira, é um treino, isso é treino. Ah, o fulano faz isso tão bem, nossa, ele tira de letra, uma coisa, mas vai ver quanto tempo ele treina aquilo. É treino. E uma coisa que nós precisamos aprender, nós, seres humanos, nós temos que perceber mais. Eu me lembro de uma passagem de Gandhi, em que ele diz assim, que Deus foi tão soberano e justo, bom conosco, que ele nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que a gente ouça mais e fale menos. Então, a gente precisa ouvir mais a espiritualidade. Quando a gente ouve mais a espiritualidade, a gente não fica nessa oscilação, essa onda perturbadora que acordei de manhã, olhei para minha esposa, ela está feliz da vida. Mas chegou à tarde, quando eu voltei do trabalho, ela está bufando de raiva. Então, existem oscilações. Nós enfrentamos os problemas, mas nós conseguimos enfrentá-los assim com dignidade, com soberania, com paz. Você passa um café delicioso, de preferência mais forte, com pouco açúcar, faz um bom pãozinho de queijo e pronto, tudo se resolve. Verdade, muito obrigada. Gostou dessa, hein? Gostei. Olha o cachorrinho aí, ó. O latidor tem que fazer bagunça. Respondi? Respondeu sim. Agora eu tenho que botar em prática, né? Isso é o mais difícil. Não, mas você consegue. Obrigada. Mais algum comentário? Vou só comentar que é só na casa da Lígia, tá? Que acontece isso. Aqui em casa não tem esse problema, não, tá? Exato. Não, aqui também não, né? Né, Lígia? Aqui também não. Logo se vê que eu sou a espírita mais honesta aqui, porque aqui em casa acontece muito. Marco e Anne, cheio de casal aqui, Karina. Não. A Priscila comentou aí da amplitude Isso, das das vibrações. vibrações. Quanto mais a gente vibra, maior é a amplitude. Todo mundo deve conhecer, já leu alguma coisa a respeito daqueles testes que o Chico fazia com relação à aura dele, né? Então, o Chico foi lá para os Estados Unidos fazer lá os exames lá nos laboratórios para ver quanto media a aura do Chico, né? E a aura media mais de 10, 12 metros. Esses dias atrás, antes de vir a pandemia, pedi para minha esposa pegar lá o aurimeter, lá no espaço terapêutico que eu tenho, pedi para ela medir. A minha deu male-male 1,5 metro. Então, vocês vejam com outra diferença. Por quê? Porque precisa vibrar. A gente tem que vibrar, amor. Se a gente não vibra, a coisa não anda mesmo. Então, quando a Priscila fala, puxa, é interessante isso, é interessante mesmo. Muda a sua frequência vibracional num exercício diário e constante de vibrar amor, vibrar amor, vibrar amor, vibrar amor, vibrar. Você vai ver como
em uma semana, como você mesma não vai se achar a mesma Priscila, como você vai ver como vai estar diferente. Está sem som. Não, com certeza. E durante a explanação, assim, da questão da amplitude, eu não sei quantas pessoas já assistiram, já leram Harry Potter, mas tem uma parte, assim, do livro, do filme, que tem umas criaturas que têm uma energia vibracional super negativa, e um dos feitiços para poder afastar essas pessoas, para o feitiço dar certo, você tem que pensar numa coisa muito positiva. E aí, no livro, ele até fala assim, quando você tem um pensamento positivo, mas é um pensamento mais fraquinho, você tem um feitiço um pouquinho mais fraco, mas quando você tem uma memória, um pensamento bem bom, você consegue fazer um feitiço que irradia, assim, você consegue afastar aqueles pensamentos, aquelas vibrações ruins. Aí eu estava pensando justamente nisso, que o livro me fez lembrar muito. Um momento meio nerd aqui, desculpa. Mas está lá no Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta como que a gente faz para afastar, né, os maus espíritos, né? A resposta deles é essa, né? Emanando bem, pensando bem, emanando bem. Karen. Só que lembrei de André Luiz, também falando das formas pensamento, que o pensamento cria. Então, se a gente fica muito tempo naquele pensamento, lógico que a gente vai atrair, não é? E no livro dele, eu não lembro se era do Nosso Lar ou outro mais à frente, ele fala justamente disso, da forma pensamento. Muito bem lembrada. Davi, um ponto muito bacana que você tocou, e assim, eu particularmente gosto muito, é quando você falou que os nossos pensamentos, está lá no PowerPoint, né? O nosso pensamento pode nos curar. Fala um pouquinho mais para a gente sobre sobre essa parte, assim, né? Porque eu me lembro muito, é pena que a Carla não está aqui hoje com a gente, Carla é uma companheira nossa, e quando o pai dela desencarnou, há uns, talvez 4 anos atrás, ela me falou, foi de ataque cardíaco, e ela me contou que, eu acho que foi o 3º ou 4º ataque cardíaco que o pai dela teve. No segundo, ela acompanhou o pai ao médico, e o médico, como você falou, né, vai perguntando sobre como estão as suas emoções, os seus pensamentos, e o médico falou, um médico medicina terrena, né, não era nem espírita, falou essa frase para o pai dela, lá na frente dela, que o ódio e a raiva são são o pai e a mãe, né, de um ataque cardíaco. O ódio e a raiva são o pai e a mãe de um ataque cardíaco. Então, é muito interessante também a gente ver a ciência terrena, sem nenhuma ligação, né, com o conhecimento, às vezes, talvez, de espiritualidade, falar, né, nesse sentido. Então, talvez você trouxer mais um pouquinho aí para a gente sobre que nós podemos nos curar, né, com os nossos pensamentos. A gente pode olhar, por exemplo, quem já teve a oportunidade de ler alguma coisa sobre a física quântica. Então, a física quântica trata muito diretamente disso, né? Da possibilidade que nós temos de conversar com os nossos órgãos, de conversar com as nossas células, né? Então, você imagina, né? Imagina que você está lá em casa, sentado no sofá, né? Conversando com o seu estômago, né? E aí chega um parente, vai achar que você ficou doido, porque já achava que você era doido porque era espírita, né? Agora, conversando com o estômago, ele vai querer internar você de uma vez por todas, né? Mas está lá você sentado no sofá, olhando para o sofá, olhando para o estômago, com a mão ali no estômago, porque a mão cura, né? A energia cura. Eu tenho a minha energia, então eu posso me curar, porque eu estou me ligando com o alto através do coronário,
absorvendo a energia do fluido cósmico universal, dos espíritos superiores, de tudo aquilo de bom que existe aqui perto da minha casa, das plantas, das árvores, dos rios, dos lagos, das cachoeiras. E aí eu estou transmitindo para o meu estômago. E aí eu começo a conversar com o meu estômago. Pedir perdão para ele, né? Porque eu sou um guloso de marca maior, né? Então eu como muita carne, né? Eu como coisa fervendo e ao mesmo tempo tomo coisa gelada. Então eu como tudo fora de hora, né? Não mastigo direito, vou me entupindo de coisas que não prestam, que não servem para nada, que não me nutrem em nada. Enfim, eu fiz do meu estômago, como diz André Luiz lá no nosso lar, eu fiz do meu estômago um verdadeiro depósito de alimentos, e não um reservatório onde eu vou, através de uma boa alimentação, me energizar fisicamente para bem viver. Então, a física quântica nos mostra o quê? Que nós temos a capacidade de entrar em comunhão comigo mesmo. Então, eu vou pedir perdão para o meu estômago, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, daquela terapia do Ho Oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Quem não ouviu, quem não conhece ou nunca ouviu falar, procura lá no Google. No Google tem de tudo que vocês imaginam na vida, tem lá no Google. Então, está lá, Ho Oponopono. Então, no Ho Oponopono tem 4 funções básicas. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E aí você vai trabalhando isso dentro de você. Então, vai conversando lá, puxa, como eu fiz mal para você, eu peço que você me perdoe. Tal. Mas não é da boca para fora. Tem que ser uma coisa íntima do coração. Eu sempre costumo dizer para os trabalhadores do centro, eu falo para eles assim, olha, toda vez que você for dar o passe em alguém, imagina que você está dando passe na sua mãe. Entendeu? Você entendeu isso? Imagina que você está dando passe na sua mãe. Que passe que você vai dar na sua mãe? Qualquer passe? Não, você vai dar o melhor do mundo. Então, dê para essa pessoa o melhor passe do mundo, porque ela também merece. Então, quando eu olho para mim e começo a entrar em estado de cura, eu procuro fazer um trabalho interno. Então, você muda a alimentação, você muda aquilo que você bebe, você muda o que você fala, você muda o que você pensa, o que você sente, as coisas que você age no dia a dia. Você passa a ter uma compreensão melhor da vida. É uma tarefa simples? Não. Nada na vida é simples. A única coisa que é simples na vida é você ficar sentado esperando a vida passar. Aí é simples. Agora, se você quer fazer coisas diferentes, se você quer ser algo diferente, você tem que ir à luta, porque senão você não consegue. Então, nós conseguimos facilmente? Não, porque envolvem outras coisas nesse. A física quântica nos mostra um ponto, mas a doutrina nos mostra outro ponto. Então, a física quântica fala assim para mim, olha, conversa com a sua célula que ela se cura. Aí o Kardec e o Espírito da Verdade vem para mim e diz assim, olha, mas tem uma coisa, precisa ver se você tem fé e precisa ver se você tem mérito para isso. Então, são 2 coisas distintas. A ciência me mostrando uma coisa que eu posso fazer pela força do pensamento e pela vontade, e a doutrina me mostrando o quê? Que eu preciso ter fé para conseguir e tenho que ter mérito para conseguir também. Eu sempre me lembro de um exemplo, para encerrar, um exemplo muito prático. Todos vocês devem conhecer o Oscar Schmidt, que era jogador de basquete do Brasil. Né? O Oscar Schmidt teve um câncer no cérebro. Isso ele falando.
Aí ele sentou na frente do médico, o médico falou assim, olha, você tem um câncer e daqui tanto tempo você vai morrer. Vai morrer, não tem como. Ele falou que ele levantou, saiu do consultório, quando estava saindo, voltou para trás, olhou para o médico e falou assim, olha, se você está achando que eu vou morrer, eu não vou morrer. Quem vai morrer vai ser esse câncer. E ele foi trabalhando isso dentro dele, é claro, com a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, né? Ele não conta exatamente como é que foi esse processo, mas ele conta que teve a ajuda dele próprio e a ajuda de outras pessoas. Ele está vivo até hoje aí, gargalhada, feliz, brincando, satisfeito, não teve mais nada. Então, aí eu me lembro lá de Kardec, no Livro dos Espíritos, perguntando ao Espírito da Verdade. Querer é poder? E o Espírito da Verdade fala para ele, sim, querer é poder. Então, quando eu quero, quando eu tenho fé e quando eu tenho merecimento, eu conquisto aquilo que eu estou buscando. Até mesmo a própria cura. Não sei se eu respondi. Excelente. Excelente, muito obrigada. Bom, chegamos às 8h33 aqui, Davi, 1h30 da manhã lá. Carol, Será você que vai quer ter... Será que na casa de algum mineiro aí vai ter café, pão de queijo, coisa assim? Vai sim, com certeza. Ei, coisa boa, hein? Agora, toda vez que eu estiver nervosa aqui com a vibração bem ruim, eu vou lá para tomar meu cafezinho, tomar meu banheiro e vou lembrar de você agora. Eu amo Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de conviver com o Chico durante 8 anos em Uberaba. Então, eu amo Minas Gerais. Ah, que maravilha. Então, a Que gente... experiência. Uberaba, Uberlândia, Sacramento, Araxá, aqui o sul de Minas, aqui perto de onde eu moro. Então, Minas é tudo Então, de bom, né? só para deixar eles com bastante inveja, não tem comida melhor do que a comida mineira, não tem? De jeito nenhum. É quantidade e qualidade. Qualidade. Verdade. Verdade. Olha, eu quero dizer a todos vocês que eu vou pelo e-mail, depois eu peço para a Aline, não sei se eu tenho o seu e-mail, mas você manda pelo zap para mim o seu e-mail. Eu mando o e-mail do centro para você. E eu vou mandar o PowerPoint para você, Tá se ótimo. você quiser distribuir para o pessoal, e vou mandar para você o WhatsApp do César Sato. Muito bem, muito obrigada. Então, antes da gente Olha, acabar, porque agora acabou. Nós vamos agradecer, mas vamos pedir, Carol, você pode fazer a nossa prece final? Eu posso ler uma mensagem antes dela prece dela? Claro. Tá. Desculpa, não ouvi. Posso ler uma mensagem só para encerrar o nosso Claro, encontro? leia a mensagem e a Carol faz a prece final, Não, com nossa certeza. mensagem é dessa moça aqui, não sei se vocês conhecem. Que linda! Então, essa mensagem Obrigada. eu dedico a todos vocês. Saibam que eu me senti muito honrado e muito feliz de conhecer todos vocês. Peço a Jesus que abençoe as suas famílias, seus lares, seus trabalhos, que vocês tenham bastante saúde, bastante alegria, bastante felicidade. Nunca desistam, nunca entrem em estado de raiva, depressão, tristeza, mágoa. Nós passamos aí por momentos muito difíceis no planeta. Nós aqui no Brasil temos atravessado momentos difíceis com a fome, com a pobreza, com o descaso das pessoas para com aqueles que mais precisam. Mas a gente sabe que Jesus está no leme e tudo vai se harmonizar e se refazer novamente. Então, eu queria ler uma mensagem, vocês devem conhecer, mas eu considero essa uma das mensagens mais lindas que eu já li na minha vida. E ela diz assim: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando,
Segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Um beijo carinhoso no coração de todos vocês e que Jesus abençoe a todos com muita saúde e com muita paz. Foi uma oração, né, Aline? Oi. Muita gratidão. Obrigada, Davi. Então Essa- foi. Com certeza. Essa mensagem às vezes a gente começa a falar, a gente nem consegue segurar de emoção, de tanta alegria. Davi, manda essa mensagem para a gente também, por favor. Mano, tira uma foto e mando para a Aline. Isso. Ai, que Isso. bonito. Eu compartilho no nosso grupo. Olha que mulher linda, hein? Lindo. Linda ela, nossa querida benfeitora. Encerramos? Erramos. Então, Muito obrigada. Boa Um bom noite. Boa um bom noite. descanso Muito para vocês. Boa noite, obrigado. Até a próxima. Aline, Boa então noite, você manda obrigada. para mim, né? obrigada. Vou mandar o nosso e-mail aqui, e aí você compartilha tudo conosco e eu repasso. Gente, muito obrigada a todos. Foi excelente